Apocalipse, no capítulo de número 7, o versículo de número 3, 4 e 5, ele diz assim, irmãos: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher pague ao marido a devida benevolência. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Também da mesma forma, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos vingueis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes, aleluia, ao jejuar e a orar. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Amém, irmãos? Podemos assentar a igreja? Em nome de Jesus. Nesta noite eu quero trazer uma mensagem, que o título da mensagem, irmão, é: por que a maioria dos casamentos não dá certo? Essa mensagem vai ser gravada e por isso que Deus tem tocado para mim falar sobre esse tema. Por que a maioria dos casamentos, pastor, não dá certo? Existem expectativas para não dar certo? Claro que não. Claro que não. Até porque, irmãos, na verdade, quando a gente conhecemos a nossa amada, quando o marido conhece, no caso a sua esposa, que nessa época passa a se chamar namorada, e a namorada conhece o namorado, que é você, a gente tem uma ilusão de que se eu casar com você, eu vou viver até que a morte nos separe. E a mesma criatura, quem? A namorada vai dizer para o amado: esse é o homem da minha vida, eu vou casar com ele, e só a morte vai me separar. É assim, não é, irmão? Quando você conheceu o teu broto, foi dessa forma. O carinho, o amor, né? A sinceridade. Só que, querido, depois que casa, a história muda. O que eu aprendo com essa situação? Irmãos, é dentro de 4 paredes é que você vai conhecer a pessoa que você escolheu para casar. Antes disso, nada acontece. Antes disso vai ser amor, carinho, tanto de um quanto da parte do outro. Vai ser desse jeito. Agora, quando casar, que vocês estiverem dentro de 4 paredes, aí é que o negócio vai ficar estreito. Porque você só conhece a pessoa quando você está junto dela. Caso contrário, não. E aí eu fiz esse tema. Então por que muitos casamentos não dão certo? Primeira coisa, irmão, por que muitos casamentos não dão certo? Porque as pessoas o contaminam, aleluia, com todo tipo de lixo, e depois se pergunta: por que não deu certo? Aí você fala: ué, mas peraí, contaminar? Por que, meu Deus? Eu pensei que o meu casamento ia ser uma bênção. Casamento contaminado, irmão, é aquele que dentro dele tem egoísmo, temperamento, intolerância, comportamento mau, soberba e altivez. O que é altivez? Isso aqui, ó, nariz empinado, um quer ser melhor do que o outro. Não tem como um casamento desse dar certo. O casamento está contaminado por alguma coisa, mas essa coisa não existia um tempo atrás, mas de uns tempos para cá, ele passou a ser um casamento contaminado. E repare, irmão, pasme, que às vezes quando nós casamos, a gente fica nos perguntando: meu Deus, será que vai dar certo? É claro, casamento, querido, foi feito para dar certo. Não foi feito para casar agora e daqui a pouco tudo ir por água abaixo. Não, não foi feito para isso não. É seu cônjuge, e a Bíblia fala sobre isso. Que nós, maridos, devemos amar nossas mulheres. Vós, mulheres, também amai vossos maridos. Não é isso que a Bíblia diz? Só que, querido, muita gente hoje se esquece de
de uma coisa dentro do casamento. Acreditem, pasmem se quiserem, aleluia. Pasmem, escute essa palavra. Muita gente hoje não defende, mas na maioria dos casamentos, o diabo se faz presente. Você já vê como é que ele se faz presente? Eu tenho falado aqui, como é que nasce uma contenda? Do nada. E quando pensa que não, por que surgiu a contenda? Aqui ó, a Bíblia nos fala sobre os dados inflamados do maligno. Satanás trabalha desse jeito. Quando ele vê um casal vivendo bem, em harmonia, a coisa está mil maravilha, ele fica impaciente. O que é que ele vai fazer? Ele vai usar um dos seus dados e ó, pau, em cima daquele casal. Para aquele casal daqui a pouco está brigando. Outra coisa também que eu quero passar para a igreja. O mundo invisível, o mundo das trevas, sabe e conhece aqueles a qual ele pode perseguir. Alguém já viu, irmão, nas redes sociais, pessoas que fazem feitiços para destruir casamentos? Vocês já viram isso? Simpatia para afastar um casal, simpatia para destruir um casamento, simpatia para aquele casal se separar. Querido, às vezes o casal está vivendo com obras malignas dentro do lar e não sabe. Ainda tem outros, irmão, que costumam dizer: ah, que nada, pastor, nem tudo é o diabo, não. Às vezes a pessoa não vale nada, às vezes a pessoa não presta, faz coisas erradas e aí coloca a culpa no diabo. Querido, vigia com essa palavra dentro da tua casa. O diabo odeia a união, irmão. O diabo odeia ver um casal que anda certinho. O diabo odeia um casal que vive em harmonia. Aprendam isso. E outra paz, meus senhores. Irmão, um casal unido, que anda em perfeição, que ele anda, aleluia, em contentamento de si próprio, ele causa inveja em outras pessoas. Que o casamento é totalmente desarrumado. Aprendam isso. Um casal que dá certo, o outro que não tem um casamento perfeito vai olhar para você, vai dizer que tu é metido, que tu é arrogante, que tu é aquilo. Não, senhor, não é bem assim não. Um casamento foi feito para dar certo, irmão. Se fosse assim, não teria nem homem e nem mulher. Eu não precisaria criar macho e fêmea. Deu para tu entender? Quem é que anda metendo bedelho no teu casamento? Satanás e seus demônios. Aprendam isso. Tem influência de demônios dentro do casamento. Você quer ver uma coisa que eu vou falar? Acreditem no que eu vou dizer aqui. Tem casamentos hoje que o marido tem nojo da mulher. Tem casamento hoje que a mulher tem nojo do marido. Está com ele porque não tem para onde ir. O marido também está com ela porque não tem para onde ir. Tem uma casa, se ele sair, ou fica para ela ou fica para ele. Sabe o que acontece nesse meio tempo? Querido, às vezes o casal está em brigas conjugais e não sabe que o mundo espiritual está agindo para que aquele casal se destrua. Casal bicudo uma semana, irmão. Você quer o quê, querido? Casal que não se fala uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Daqui a pouco o diabo está abrindo a porta do adultério. O marido não tem casa, ele vai buscar na rua. A mulher não tem casa, vai buscar na rua. Satanás sabe como trabalhar
destruir a família. Ninguém prega essas coisas. Tem casal hoje que entra na igreja também, um para lá e outro para cá, de culto, achando que não, Deus está operando, Deus vai agir, querido, entra no manto. Há momentos que nós temos que repreender demônios dentro da nossa casa. Quem é aquele que já não viu um filme chamado Quarto de Guerra? Você nunca viu, não? Procura assistir esse filme. Esse filme não é uma receita poderosa para você repreender demônios dentro da tua casa. Às vezes o erro está em mim, conserta o teu erro. Opa, peraí, minha esposa está cometendo alguma coisa, conversa para consertar os erros, irmão. Tudo na nossa vida conjugal tem jeito. É só tirar os defeitos. É só usar uma estratégia diferente para começar tudo do zero. Deu para entender? Não é a Bíblia que diz, Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele, fugirá de vós. Quer que o diabo fuja da tua casa? Então comece a consertar o que está errado. É somente isso, irmão. Por que a maioria dos casamentos não dão certo? É terrível, né? Porque as pessoas o contaminam. Você quer ver uma coisa? Aqui, os ingredientes para um casamento perfeito, para ele durar para toda a vida. Olha o que acontece. Pastor, quais são os ingredientes? Aqui, valores, virtudes, caráter, dignidade, padrões morais, convicção, amor, alegria, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio e temperança. Se não tiver isso no casamento, daqui a pouco ele cai por terra. Deu para tu entender, irmãos? Aí eu costumo sempre dizer aqui, irmão, um casamento, o que é um casamento? O casamento é um padrão. Deus te dá o padrão. Quem coloca os ingredientes dentro dele é você. É assim que acontece, irmão. Quem coloca os ingredientes é você. Está vendo que teu marido não gosta do que você está fazendo? Aí vai continuar fazendo, irmão. Eu já vi casamento ir por terra por causa de uma panela de macarrão. Vocês sabiam disso? Um casal brigou, eu conheci esse casal, brigou, aleluia, e dali daquela panela de macarrão, tudo foi por terra. Do nada surgiu a contenda, do nada surgiu a separação. O marido só foi perguntar à esposa. A esposa estava fazendo macarrão, e de repente, a esposa começou a cortar cebolinha, tomate, pimentão. Aí o marido pensou, minha esposa vai fazer vinagrete que fala, meu irmão, que misturou com óleo, água, vinagre, é isso, né? O moço pensou que a esposa ia fazer saladinha. E aí ele perguntou, filho, que é isso? Aí, irmão, a mulher bateu de uma patada tão bem dada no cidadão. Marcou a ferradura para tudo quanto é lado, meu filho. Para bruxa, só faltava a mulher voar, irmão. Só faltava a vassoura. A patada foi tão bem dada no homem, irmão, e o homem fez apenas uma perguntinha. Mas ela veio cheia de grosseria. Sabe o que aconteceu? Aquele casal ficou picudo meses e meses e meses. Nunca mais foi o mesmo por causa de uma panela de macarrão. O que aconteceu, pastor? Qual foi o final? Separação. Não deu certo. Aí por que, pastor? Sabe por que, querido? Porque às vezes, quando um casal erra, quando tanto o homem quanto a mulher, a pior coisa do mundo é quando um não reconhece que errou. O perdão derrota o diabo dentro do casamento. Pastor, mas eu errei, eu tenho que pedir perdão. A Bíblia manda tu pedir perdão. Porque às vezes, querido, o arquiteto de Satanás, o projeto que ele armou, só se desfaz com perdão. Se a mulher tivesse pedido perdão ao marido, ele não tinha largado ela. Não pediu perdão, não, achou que estava certo. Achou que estava na razão, meu filho. Não te pedir perdão, não, irmão. Para que aquela grosseria? O perdão não pode fazer falta dentro do casamento, irmão. Tem que ter ele, irmão. Um dos ingredientes, entendeu? Tremendo. Para o casamento dar certo, tem que ter dentro dele o perdão. Caso contrário, nada vai dar certo. Por que isso, pastor? O perdão desfaz todo o
matrimônio. O que Satanás arquitetou é destruído dentro do casamento através do perdão. Tem gente que erra e não reconhece que errou. Está vendo que o camarada está de cara feia, a outra está de cara feia. Peraí, chega perto dele. Ô, Vaga, me perdoa, meu filho. Ô, minha filha, me perdoa. Eu sei que eu errei, me perdoa. Ô, tá bom, meu amor, eu te perdoo. E acabou, irmão. A vida segue. Deu para entender? Agora, querido, escute bem essa palavra. A pior coisa na vida de um casal, escute bem, que isso vai doer. A pior coisa na vida de um casal é quando ele se separa, vai um para um lado, um para o outro, e amanhã ou depois a sua amada vê aquele que era seu marido com outra mulher, e vice-versa. A mesma coisa, o marido separou, daqui a pouco ele está vendo aquela mulher que era dele nos braços de outro homem. Irmão, a facada é assim, ó, pá, dói, machuca. É por isso que vocês estão vendo hoje o feminicídio em alta. O camarada larga, a mulher larga, vai um para lá, outro para cá. E aí hoje, muitos maridos estão matando as suas esposas porque não vai suportar ver ela no braço de outro homem. Então, para isso não acontecer, o que tem que ser feito, pastor Josias? Começa a consertar o que está errado. É só isso. Muitos casamentos não dão certo porque não tem os ingredientes certos para colocar dentro da forma. Coloca os ingredientes dentro da forma que você amanhã ou depois não vai chorar. Ainda vou falar mais. Pastor Josias, tem presença de demônios dentro do meu casamento? Vou te falar aqui uma receita. Eu vou te dar aqui uma dica se tem presença ou não de demônio dentro da tua casa. Você quer uma coisa? Quando o casal contende, quando eles estão em contenda, a primeira coisa que o diabo faz, é o que, pastor José? Ele coloca dentro de você aqui, ó, pá, uma seta de rancor. Não entra uma raiva santa dentro de você? Não sente um ódio dentro de você? Irmão, uma coisa é tão tremenda que parece que uma coisa nos sufoca, tem uma coisa nos apertando, é como se o diabo falasse: eu vou te matar, eu vou acabar contigo. Ei, isso resolve, sabe como? Sabe como que isso resolve? Hein? Tirando os defeitos. Isso se resolve com um pedido de perdão. Não deixa o inimigo afagar a sua vida não, irmão. Deixa não. Mas pastor, eu não sirvo para isso. Mas serve para ser atacado pelo adversário? Não adianta. E a palavra de hoje é o que, pastor? A Bíblia está falando: o marido paga a mulher devido à benevolência e da mesma sorte a mulher paga o marido a devida benevolência. Repreenda demônios na tua casa a partir de hoje, irmão. Começa a tirar o que não presta de dentro da tua casa. Senta com o teu maridão: meu amor, a partir de hoje vai ser assim. Minha esposa, a partir de hoje vai ser assim. Meu filho, a partir de hoje eu vou mudar de estratégia. A partir de hoje eu vou mudar meu rumo. A partir de hoje eu não quero mais ser como eu era. A partir de hoje as coisas vão mudar aqui dentro dessa casa. É isso que Deus espera, irmão. O diabo precisa escutar palavras de bênção que saia de dentro da tua casa e também de dentro da sua boca. Profetiza vitória, irmão. Profetiza vitória no teu casamento. Você lembra ontem aqui minha esposa, aqui no culto? Minha esposa, no finalzinho, minha esposa trouxe uma palavra e disse assim: eu já enterrei um e daqui a pouco eu enterro outro. Casamento é para toda a vida. Lembra disso? Você lembra dessa palavrinha? Isso é uma profecia. A minha esposa está sempre falando isso para mim. O pau pode quebrar lá em casa. Casamento é para toda a vida. Casou, agora é para toda a vida. Chega para o teu marido em casa e falar: que miserável, é para toda a vida, tá? Mulher também, meu filho, aqui é para toda a vida. Ah, vai ter separação não. Tem para entender, mistério? Tem para entender, rolo? É profetizar, irmão. É profetizar. É sair da tua boca aquilo que o inimigo vai escutar e vai dizer: epa, com esse casamento aí eu não posso. Aqui tem graça, aqui tem virtude. Esse povo aí não dá brecha para mim. Esse povo aí não deixa eu entrar. É desse jeito. Por isso que Tiago, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o segredo. Deu para entender, gente? Deu para entender? Esse é o segredo.
coisas erradas, tira o erro. Tira, conserta o que está errado, é só isso. Muito simples, conserte o que está errado. Esqueça do que ficou lá atrás. Passado é passado, querido. Nunca traga ele para o teu futuro. Porque é terrível, irmão. É terrível quando um casal discute. Ele vai lá no passado para pegar o que já está lá atrás e colocar na frente. Ei, quando você coloca um erro do passado lá de trás para frente, é como se você estivesse vivendo novamente a mesma coisa. Você começa a lembrar de coisas que ficaram lá atrás. E aí vai falando, é que você fez isso, é que você fez aquilo, aquele dia, lembra? Quando você fazia, que você fazia daquele jeito, lembra daquele dia que você também fez, irmão? Deixe o passado no passado, na hora da contenda. Qual é o segredo? Aqui, ó, feche mais a boca, é só fechar a boca, e Satanás vai cair por terra. Provérbios 26:20, ele diz: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo bate-boca cessará a contenda. Eu creio que nessa noite aqui não vai ter casamento para se desfazer, não, porque eu vejo demônios caindo por terra aqui em nome de Jesus. Aqui para onde do nome do Senhor eu posso ver pela fé demônios sendo retirados, porque a revelação te entrou, e aonde entra a revelação, entra a luz, entra a graça, entra o poder de Deus, e aonde o poder de Deus entra, demônios nenhum permanece. Quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus. Então receba a bênção nesta noite, irmão, em nome de Jesus, amém e amém.